Olha só, enfrentamos o tema PCC aí e o Moro. Outro tema que eu quero falar, e é um tema mais leve. Pô, você veio aqui em abril do ano passado, 10 de abril, dia épico, batemos recorde, inclusive, no canal. Hoje já quebramos um novo recorde. Mas você falou do Pedrinho Matador, falou que quem mata morre também e o cara morreu. Foi mesmo. Que foi isso aí, Puta cara? merda. Olha, eu vou falar, o Pedrinho Matador. Cito uma outra pessoa que eu vou citar depois, inclusive de São Paulo, que foi o Cabo Bruno, finado Cabo Bruno. Essas pessoas, eu vi alguns comentários, o Pedrinho Matador matou muito vagabundo, matou muita gente que não prestava, mandou muito lixo pro inferno. Eu concordo. Só que tal qual o Cabo Bruno, quando ele começou, ele era justiceiro. Matava bandido, dentro da polícia, matava bandido, como policial. Depois, ele começou a receber de comerciantes para matar bandido que estavam assombrando a área. Ótimo. O cara tá assaltando, tá ameaçando o comércio, cobrando pedágio. O comerciante juntava, pagava, o Cabo Bruno ia lá e matava. Depois ele começou a matar, por dinheiro, desafeto da pessoa, independente de... Independente. eu não gosto do Nantes. Tá aqui 50 mil, pá. Você entendeu? Começou a virar um bandido. Porque uma coisa é você ser justiceiro. Uma coisa é você ser justiceiro. Eu assisti um filme, acho que teve 2, com Charles Bronson, que ele era justiceiro. Matava vagabundo. Parabéns pra ele. Agora, a partir do momento que você pega o seu gosto de matar e começa a receber para matar pessoas por simples desafeto, aí eu não gosto do Glauber, eu pago, vai lá e mata, ele virou bandido. Pedrinho Matador, mesma coisa. Aí o cara fala, é o Pedrinho Matador. Falei, quem mata, morre. Falei, se vir pro meu lado, eu soco bala. Tinha um cara lá em Camorão, um polícia, ele matou, ele separou da mulher. Aí, separou tudo, tá vivendo em casa separada. Ele ficou sabendo que a ex-mulher tava com um namorado novo na casa do pai dela. Ele entrou, matou a mulher, o namorado e o pai dela. Aí fugiu pra estrada e tal. Depois ele se apresentou e tal e foi ficar preso no batalhão. Mas na verdade não era nem preso, ele saía e tal, fazia o quê? Por exemplo, sempre me tratou bem e tal, mas eu pensava, eu falei, um cara desse, se ele erguer a voz comigo, eu mato ele. Não vou esperar ele me matar. Sim. Você entendeu? Então é isso que eu falo. Tem muita gente que defendeu o Pedrinho Matador. Pode ser que levou muito lixo pro inferno. Mas começou também a querer achar que ele era o tal, né? Então é diferente. E ele é exaltado, assim, por muitos, né? Sim, então um cara Querido desse... por muitos. É o que Lá na tua área de São Paulo, né? de São Paulo. Mas é o cara que passou a vida inteira preso, né? Praticamente. E as mortes, a Exatamente. maior parte das mortes dele é dentro da cadeia. Assim, ele começou, mas o cara que ele. Bem na linha do que o Farrur falou. Ele se orgulhava, por exemplo, de ter arrancado, acho que o coração Do pai. do pai e ter mordido e ter mastigado o coração. Porra, meu, esse cara, ele não tá naquele cara que, por exemplo, mata pra sobreviver. Às vezes a gente, durante o nosso serviço, é preciso você neutralizar um indivíduo, e esse indivíduo vem à morte pra você sobreviver. Não, ele Dentro já... da lei, né? Dentro da lei. Esse cara, ele passou desse limite, que é uma morte que é aceitável. Essa morte, a morte da legítima defesa, a morte para se defender, para defender um terceiro, para defender um filho, uma mãe, é uma morte que é até aceitável pela sociedade. Tanto que é a sociedade que julga, são 7 que julga. Você pega porque é o crime que todos estão sujeitos a cometer, o homicídio. E você fala para qualquer uma pessoa, não, eu não tenho coragem. Esse dia eu falei pra uma mulher, outro dia eu tava conversando, não, eu não tenho coragem de matar ninguém. Aí ela tava com o filho dela do lado, eu falei assim, e se alguém colocar a arma na cabeça do seu filho, dentro da boca do seu filho? Ela, se eu tiver uma arma, eu mato. Eu falei, tá vendo? É um crime que todos estão sujeitos a cometer. Porém, tem as circunstâncias. E ele era um cara que ele debochava, né? Ele matava... Você via que ele matava por prazer, falou que matava em nome do Satanás, matava em nome de não sei o quê.
E ele contabilizava as mortes dele. Então, assim, tá tirando vantagem. E o mestre Farrur foi bem colocado nas palavras. Foi bem colocado. Falou assim: quem tem esse apetite todo para matar, tem que estar preparado para Pra morrer. morrer. E Cabo Bruno mataram lá em São Paulo, mataram né? também. Não... Então, assim. Mataram também. Ele extrapolou. Eu tinha admiração por ele no começo. O Cabo Bruno, que na verdade trata-se do soldado Florisvaldo de Sim. Oliveira, né? Que o nome Cabo dele não Bruno era era Bruno. uma alcunha e tal, mas fez muitos favores para a sociedade, mas depois realmente desvirtuou, né? Aquele cara que começa com um bom propósito e depois vira criminoso. Aí, criminoso, né, no caso antissocial, porque vamos dizer que mesmo que você mate um bandido por dinheiro, você, perante a legalidade, está sendo um criminoso. Mas é aquele criminoso que, se eu tiro o chapéu. Até, inclusive, esse filme do Charles Bronson, ele foi detido pela polícia e o policial, no final, fez vista grossa. Falou, ó, tchau. Aí ele mudou de cidade, de país. Quando ele chegou no aeroporto, ele viu Aí ele falou que ia mudar de vida. Chegou no aeroporto, ele viu um cara assaltando uma mulher. Aí ele fez assim com o dedo, assim, ó. Tipo assim, né? Vou continuar resolvendo os problemas. Então, é aquele cara que realmente ele só matava criminoso. Agora, filme, você né? desvirtuar, começar a matar desafeto. Aí não. Não, e assim, esse ponto que o Nante falou é bem importante, né? Sim. Um policial, ele acaba levando a morte de alguém, autorizado pela lei em legítima defesa, né? Então ele não é um assassino. Não. Ele matou alguém, mas matou numa condição. Outra coisa é quando você começa a se vangloriar, Gloriar. se exaltar, contabilizar. Tu contabiliza a morte? Tu contabiliza a morte? Policial nenhum. Nós estamos no podcast 240 já quase. Não teve ninguém aqui, pô, eu matei tantos. Policial não tem essa mentalidade. Essa mentalidade é uma mentalidade doentia de quem tem prazer na morte. Sim. Exatamente. Mas você tem que estar preparado, né? Porque é o que eu sempre falo. Confronto, grande parte é opção do vagabundo. O vagabundo vai querer encarar a polícia, querer dar tiro em polícia. Eu sempre que eu passei por isso várias vezes, inclusive uma das últimas ocorrências minha, eu estava dentro da viatura perseguindo um carro, né? Eu estava de passageiro, tinha um terceiro homem com fuzil no banco de trás e o motorista. O carro parou na beira da pista e eu falei, maconha ou cigarro, vai abandonar e correr. Desceu 3 caras e abriu fogo, 3 pistolas contra nós. A viatura parou no meio da pista, eu falei pro motorista, engata ré, onde que acha ré uma hora dessa? Nessa hora não. Aí eu atirei de dentro da viatura, no para-brisa. Pensei, se eu descer, sou um alvo fácil. Se eu não descer, eles progridem e me matam, que nem coelho aqui dentro. Peguei e atirei de dentro da viatura. Quando eu atirei, eles vazaram, correram pro mato. Ficou as cápsulas, depois achamos baletão de calibre 12 e achamos Miguelito, que é aquele artefato que joga na pista para furar o pneu. De dia achamos, né, ali, jogou, não pegou nenhum, não pegou no pneu da viatura. Mas aqueles caras lá, cara que foi por tudo ou nada. 3 caras armados atiraram contra uma viatura da Rotan. Então eles foram por tudo ou nada. Aqueles caras ali, se não correm, se continuam trocando tiro, eles iam pro quiabo ou nós. Sim. Que a hora que se posicionou o fuzil para ir, eu atirei de pistola. Posicionou o fuzil para fazer o enfrentamento, que é uma conversa diferente, eles vazaram. E eu acho que a vida dá o preço, né? Farruzão completou a carreira, trabalhou pela sociedade, combateu, quem você atirou foi dentro da lei. Sim. Para proteger, né? Para proteger, não pelo simples fato de matar. Tá aí, vivo, bonitão, não? Coroa bonito, com bigodão bonito. Bigodão sarado. Amado por muitos. E o camarada, da mesma forma que ele matou por prazer e tal, a morte dele foi bem escrota também. Né? Exatamente. Foi mais ou menos similar às que ele fez. Que ele cometia, né? Exatamente. Então... Mas dentro da polícia é isso aí, viu? Você sai para trabalhar, você não sabe se volta. O que volta, de forma que volta, e tanto em termos de bronca, em termos de injustiça que você possa sofrer em função do seu trabalho,
confronto, tirar a vida de uma pessoa, de um vagabundo. Eu sempre me preocupei, eu sempre tive uma preocupação grande em confronto, em tiro contra veículo, com inocentes, porque Sim. eu já acompanhei alguns casos de polícia que tirou e matou. Você tá vendo aí a responsabilidade, a diferença, mano, do cara aquele maluco, o Pedrinho Matador. Ele falava que matou adolescente, que matou jovem, que matou não sei quem. Ele falava com prazer. Você vê o compromisso do polícia. O polícia tá aqui trocando tiro com o bandido, o cara que tá tentando contra a vida dele, mas ele tá preocupado com as vidas inocentes ao redor, mano. Essa é a Esse que é o grande diferença. problema. Essa é a diferença do policial com o criminoso, mano. Isso aí, perfeita a colocação. Porque eu também tenho esse sentimento. Tô na rua ali, a gente sempre tem nossas intimidades aí com as nossas crenças aí, né, meu? E eu sempre pedi pro Criador, falei assim, ó, não com deixa que certeza. uma vida inocente saia da minha mão. Imagina Agora- o peso. Agora, exatamente, agora vinha o vagabundo querer... E o fazer- vagabundo já não pensa nisso. Por isso que o ele, vagabundo não pensa nisso aí. muitas vezes ele joga contra a polícia porque ele já sabe que o polícia vai pensar naquelas pessoas inocentes. E ele vai aproveitar daquele momento para vazar. Acontecer na fuga, assim, o cara catar o carro, jogar em cima de mãe com criança, atropelar pra você parar pra socorrer, que ele sabe que você vai se preocupar com aquela vida. Você parar pra socorrer pra ele poder fugir. O vagabundo é maldito.